Que Deus possa abençoar a cada um nesta oportunidade. Nós estamos dando sequência ao tema A Luz do Entardecer. Isso baseado na profecia de Zacarias, capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: E acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Que coisa maravilhosa essa promessa do Senhor Deus. No último vídeo, nós terminamos dizendo que Deus trabalha sempre da mesma maneira. Deus não pode mudar a sua maneira. Se ele mudar, ele não merece crédito. Sim, quando Deus quis trazer o dilúvio sobre a terra, ele não poderia trazer o dilúvio sem avisar, sem mandar um profeta para avisar. E todos nós sabemos que Deus enviou Noé como um profeta e pregou muito tempo nesta terra, avisando que um juízo viria sobre a terra. Porque Deus não é injusto. Ele nunca vai fazer algo sem avisar as pessoas. Quando foi para tirar o seu povo do Egito, Deus também enviou um profeta lá no Egito, chamado Moisés, que todos nós conhecemos, pregando uma mensagem para tirar uma nação de dentro de outra nação, para tirar o seu povo do Egito e levar até a terra prometida. E nós vemos em todo o decorrer do Velho Testamento que cada vez que Israel saía do plano divino, cada vez que eles faziam algo contra Deus, pecavam contra o Senhor, Deus enviava um profeta no meio deles para fazer com que eles retornassem ao caminho, com que eles retornassem à comunhão com Deus. É certo que nenhum desses profetas foram bem recebidos. Todos eles foram escarnecidos, sofreram trazendo a mensagem que Deus mandava eles trazerem. E muitas vezes, como o profeta Jeremias enfrentou até outros profetas que estavam no meio do povo profetizando erroneamente, porque o cativeiro estava prometido para 70 anos. Mas tinha um outro profeta lá dizendo: não é bem assim, será somente 2 anos, não é tudo isto como Jeremias está falando. Claro que o povo vai dar sempre atenção para aquilo que é falso. Mas Deus provou que o seu profeta Jeremias estava com a verdade. Sim, sempre foi assim e sempre será assim. Jesus chegou até a dizer que um profeta não é bem recebido na sua terra. Ele não é bem-vindo, ele não é aceito. Tanto é que nem o Senhor Jesus, o próprio Deus, sobre a terra no ministério profético, não foi recebido. Todos nós conhecemos isto. Mas nem por isso Deus vai mudar o seu plano. Deus sempre vai fazer conforme aquilo que está previsto por Ele para acontecer. Então, como eu estava falando no último vídeo, Deus prometeu um ministério de Elias sobre a terra antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Isso está em Malaquias capítulo 4, versículo 5. E esse profeta, ele tem um ministério para converter o coração dos filhos aos pais. Por que converter o coração dos filhos aos pais? Por que Jesus disse que este Elias que viria? Quando Jesus está falando Elias virá é no futuro. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 17. João Batista tinha até morrido. Ele não está falando de João Batista, porque João Batista já tinha morrido, já tinham cortado a cabeça dele. Jesus está falando do Elias que viria no futuro e restauraria todas as coisas. Ora, o que é restaurar? Senão pegar alguma coisa e trazer ao que era original. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele saberia que durante o tempo da igreja sobre a terra, que foi estes 2000 anos que passou, a igreja sairia do prumo, as coisas sairiam do caminho. Se 400 anos entre Malaquias e o Senhor Jesus foi suficiente para tirar a igreja do caminho,
Imagine 2000 anos. Isso já estava incluído no plano de Deus. E Deus, para restaurar as coisas de volta, Ele vai fazer da mesma maneira. Ele vai ter que usar um ministério profético sobre a terra, porque Deus não pode fazer de outra maneira. Então, quem falou do ministério de Elias nos últimos dias foi o Senhor Jesus. Jesus prometeu um ministério profético nos últimos dias para restaurar as coisas no princípio. Você me pergunta, o que é que tem que ser restaurado? Logo, eu tenho muito para lhe dizer. A primeira coisa que a mensagem da luz do entardecer está fazendo, porque a mensagem, a luz do entardecer hoje, está nos levando de volta ao que era a igreja primitiva. Se você prestar atenção, começa pelo batismo. O batismo da igreja primitiva não é o que muitas igrejas estão praticando hoje. Não, senhor. Você vê que a ordem do Senhor Jesus Cristo para o batismo está registrado, sim, em Mateus 28. Quando Jesus, no fim do livro de Mateus, Jesus deu uma ordem dizendo, capítulo 28 de Mateus, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem de Jesus. E quando Jesus dá uma ordem, ela tem que ser cumprida. Quando a ordem começou a ser cumprida, foi quando o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E você vai ver Pedro cheio do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que tinha acabado de descer sobre aqueles cristãos que estavam ali no cenáculo. E quando Pedro começa a pregar, que as pessoas se ajuntam frente ao cenáculo, porque a descida do Espírito Santo fez um barulho tremendo e chamou a atenção daquele povo, eles se reuniram em frente ao cenáculo e quando eles estavam reunidos, Pedro pulou para fora do cenáculo e começou a pregar. No versículo 37 de Atos 2 diz assim, e ouvindo eles isto, a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que ele disse. Ele não disse, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vai prestar atenção que alguns batismos, eu posso mostrar vários aqui na Bíblia, foram da mesma maneira. Os primeiros cristãos, que foram quase 3.000 almas, que você sabe muito bem que foram batizados nesta fórmula, em nome de Jesus Cristo. Isso é o que está na Bíblia. Esses eram pessoas que estavam ali de várias nações, mas principalmente os judeus que estavam ali. E quando você vê que o evangelho começa a se expandir, você vê um apóstolo que era Filipe descendo a Samaria. Foi no meio dos samaritanos, em Atos capítulo 8, e você vai ver que houve um avivamento em Samaria. Filipe chegou pregando e começou a ver curas, começou a ver milagres, as pessoas começaram a se converter. Agora você vai ver em Atos 8, o evangelho em Samaria, versículo 15 e 16 diz, os quais tendo descido, oraram por eles, que era Pedro e João, que desceram para ajudar Filipe a cuidar daquele povo que estava se convertendo. Os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os judeus foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora os samaritanos também estão sendo batizados da mesma maneira, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou mais adiante, você vê o próprio Pedro, instruído por visão do Senhor, quando estava lá em Jope, ele desce à casa do centurião Cornélio. Agora era o batismo para os gentios. Vejam que Atos 2 está falando o batismo lá para os judeus. Atos 8 está o batismo sendo feito para os samaritanos. E agora em Atos 10 é os gentios. Atos 10, versículo 45 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que eram os judeus,
todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, que era o Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O batismo não mudou, é o mesmo. Amém? Porque Deus não pode mudar. Agora eu vou mostrar mais um. Agora é com Paulo. No capítulo 19 de Atos, você vai prestar atenção, porque eu estou lendo a Escritura. Capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, que já eram discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles não conheciam o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você vê que este batismo em nome do Senhor Jesus foi confirmado pelo Espírito Santo. Se esse batismo estivesse errado, como é que o Espírito Santo poderia descer sobre aquelas pessoas para confirmar? Eu digo para você, jamais desceria. Mas se o Espírito Santo desce, é porque o batismo estava correto. Agora, não adianta dizer que é a mesma coisa, porque não é. Não. Você vê vários batismos, eu mostrei aqui, e poderia mostrar mais para os judeus aqui, mostrei para os samaritanos, e mostrei agora para os gentios, e mostrei que pessoas que já tinham sido batizadas tiveram que ser batizados de novo. Quer ver? Leia Atos 19 com calma que você vai ver isto. Por que isto? Aí eu pergunto, será que os discípulos desobedeceram a ordem de Jesus? Claro que não. A ordem de Jesus está correta. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Mas tem que saber qual é o nome. Porque pai não é nome de ninguém. Filho não é nome de ninguém. E espírito muito menos. Ora, pai é título. Eu sou pai, porque tenho 3 filhos. Mas o meu nome não é pai. Meu nome é Jorge. Quando eu vou assinar qualquer coisa, eu não assino pai. Eu não assino filho, muito menos espírito. Eu tenho um nome que é reconhecido. Qualquer instituição financeira que precise de mim, ele não quer saber se eu sou pai, quer saber meu nome que está no CPF. Pai não é nome de Deus. Filho também não é nome. Espírito não é nome. Isso são títulos. Então, eu quero dizer bem claramente que uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não levou o nome de ninguém. Levou títulos. Agora você pode estar me perguntando, por que então que está acontecendo isso? É porque o batismo foi mudado no meio do caminho. Sim, a fórmula batismal, se você estudar a história da igreja, foi homens que mudaram. Homens mudaram a fórmula no meio do caminho, porque se a igreja primitiva foi batizada todos nessa mesma forma, por que tem que mudar depois? Mas eu disse para você, quando não há uma profecia, quando não há profeta, o povo vai se corrompendo. E eu mostrei para você que 400 anos foi suficiente para mudarem muita coisa, até Jesus chegar. Agora você imagina em 2000 anos de igreja. Sim, mudaram a fórmula do batismo. Foi um homem sentado num trono que determinou que a fórmula do batismo no meio do caminho, no ano 325 em diante, fosse mudada. Mas Deus nunca vai deixar a sua palavra cair por terra. Claro, preste atenção, se você planta milho, não vai nascer milho, vai nascer talo.
vai nascer folha, ela vai crescendo, vai nascer você vai ver algo assim como uma cachopa, mas não é milho. Mas o resultado final, quando a espiga sai, sim, tem que ser igual ao que foi plantado. É assim que Deus trabalha. Então é claro que se Deus planta as coisas de uma maneira, lá no início da sua igreja, o final tem que ser igual. Deus não vai deixar o final ser diferente. Se o batismo original era assim, no final vai ter que ser igual. Por isso que era necessário Elias vir para restaurar. Mas não é só restaurar o batismo. Sim, porque junto com o batismo está a forma de crer na divindade. Sim, as pessoas acreditam que há 3 pessoas na divindade, um Pai, um Filho e um Espírito com 3 identidades diferentes. Você não encontra isso como apoio na Bíblia de nenhuma maneira. Muito embora tentem provar, queiram provar com versículos achando... Isso foi coisas que foram colocadas pelo homem. A Bíblia diz que Deus é um só. Ele não é 3 pessoas, ele é um só. Agora, ele se manifestou de 3 maneiras. No Velho Testamento ele era Pai. Sim, claro, o Senhor. No Novo Testamento ele era o Filho. Não era outro que veio, mas era o mesmo Deus. Paulo mesmo diz isso. Naquele corpo chamado Jesus, habitava toda a plenitude da divindade dentro dele. Ora, as pessoas se confundem hoje, mas até os discípulos mesmo se confundiram. Quando Jesus está falando no capítulo 14 de João que ele era o caminho, a verdade e a vida, até os seus discípulos se confundiram. Você vai ver um deles chegando dizendo assim: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Eles achavam que o Pai era outro. Jesus repreendeu o Filipe quando ele disse isso. Ele disse: Filipe, eu quero te dizer uma coisa, há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me conheceram, Filipe. Olhe para mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu tens coragem de dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha, Filipe, eu quero te dizer uma coisa, as obras que eu estou fazendo, eu não faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é quem faz a obra. Por isso que ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Não tem 2 pessoas, não tem 3 pessoas. Eu quero dizer isso tão enfaticamente, porque temos um irmão nosso que foi até o céu. E este irmão foi o irmão João. Você sabe que ele teve as visões lá na ilha de Pátimos? Sim, ele passou 2 anos no dia do Senhor tendo visões. E ele mesmo conta que ele foi ao céu. No capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, você pode ler na sua Bíblia, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ora, se houvesse uma trindade no céu, tinha que ter 3 tronos. Um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito. Mas João não viu isto. O nosso irmão João viu um só trono. Isso quer dizer que o nosso Deus é um só. Não temos nenhum além destes. Claro, no Velho Testamento, ele era o Pai sobre o seu povo. Aquela coluna de fogo lá, com aquela coluna de nuvem, era ele guiando o seu povo. Quando ele se fez carne, já era Deus conosco, o Emanuel, Deus andando ao lado deles. Por isso que aqueles discípulos tiveram o privilégio de andar com Deus, comer com Deus, dormir ao lado de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus. Mas o máximo que eles podiam era estar ao lado dele e tocar nele. Mas hoje não. É ele em nós, como ele queria estar desde o princípio, através do seu Espírito Santo. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Por isso que nós temos que atentar e olhar para a Escritura. Não existe, porque as pessoas criam um velho pensamento, que foi homens que trouxeram isto, dizendo que são 3 identidades diferentes
nesta divindade, mas isso não é verdade. Mas a mensagem da hora veio para trazer as coisas no final, tudo como era no princípio. No princípio não era assim. Os discípulos não criam em trindade, em três deuses. Eles criam num único Deus verdadeiro. Tanto é que estava ali na forma do Senhor Jesus e eles saíram pregando este Jesus. É esta mensagem restauradora. Não somente isto que a luz do entardecer veio restaurar, para cumprir o que Jesus disse. Elias virá e restaurará todas as coisas. A mensagem da luz do entardecer veio restaurar a Santa Ceia até. Por que a Santa Ceia teve que mudar? Porque se em João capítulo 13 Jesus instituiu a Santa Ceia com pão asmo, que é um pão que não tem fermento, simbolizando o corpo de Jesus que não tinha mistura de fermento, porque você sabe que fermento na Bíblia é um tipo de pecado, é um símbolo de pecado. Tanto é que Jesus disse para os discípulos, alertando contra o fermento dos fariseus, que eram as suas doutrinas. Então você vê, com pão asmo, vinho puro. Porque se você olhar desde Gênesis, quando Melquisedeque encontra com Abraão, você vai olhar na Bíblia que ele serviu pão e vinho. A Bíblia diz que era vinho. Por quê? Porque um suco nunca vai representar o sangue de Jesus. Nunca. Tem que ser puro, o vinho puro, para representar o seu sangue. Então você vê que até isso saiu do centro. Eles servem um pão de qualquer maneira, feito em qualquer lugar, fermentado com fermento, e servem suco, e não fazem o que Jesus disse depois em João 13, que é o lava-pés. E eles interpretam isto, porque foi os homens que interpretaram, dizendo que Jesus estava dando um exemplo de humildade. Mas não foi isso que Jesus disse. Olha o que ele diz. Vós me chamais, João 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Versículo 14 ele diz, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Por isso que Jesus pergunta, quando ele acaba de lavar os pés, entendeis o que vos tenho feito? Porque para entender tem que ter revelação. Mas você vê que nestes 2000 anos abandonaram esse mandamento do Senhor Jesus. Mas Jesus prometeu que a mensagem da luz do entardecer iria restaurar estas coisas de volta. E graças a Deus, porque Deus fala uma coisa e ele cumpre sua palavra. Quando ele falou que Elias viria, tinha que haver uma mensagem nos últimos dias para trazer as coisas de volta como eram no princípio. Talvez você diga, mas isso não tem importância. Claro que tem. Como é que as coisas começam de uma maneira e vão terminar de outras? Isto não é Deus. Deus tem que começar uma coisa e terminar do mesmo jeito como ele começou. Senão, não tem como levar adiante. Então você vai ver que esta noiva, a luz do entardecer, é quando Malaquias 4 deve se cumprir. Veja que eu estou ligando as escrituras de Malaquias 4 com a luz do entardecer. Você vai ver que Deus terminou o cânon do Velho Testamento prometendo o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. E você vai ver que isto é verdade. Um dos profetas que mais profetizaram concernente às coisas do fim foi o profeta Joel. Você sabe que a promessa do Espírito Santo é para os últimos dias. Quem profetizou? Foi Joel. No seu livro, no capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E você conhece muito bem essa profecia. Mas você vai ver que no primeiro capítulo do livro de Joel, ele fala de um evento, pelo menos de quatro mensageiros que iriam atacar uma planta. Aquilo não está na Bíblia por acaso. Você vê que ele fala da lagarta, ele fala do gafanhoto, ele fala da locusta e ele fala do pulgão. O que eles estão fazendo? Eles estão atacando uma árvore. Que árvore é essa? É a árvore noiva.
você vai ver que durante as eras da igreja, o que foi que os nossos irmãos sofreram? Era o ataque daqueles demônios. Sim, aqueles demônios que eram Roma estavam comendo as folhas, estavam comendo fruto, estavam comendo a casca, só não pôde comer as raízes, mas eles simplesmente acabaram com esta árvore noiva, com os seus ataques, com os nossos irmãos que sofreram nas arenas, na boca dos leões, nas fogueiras, na espada. Quantos dos nossos irmãos morreram? Era um ataque enfurecido de Satanás contra a árvore noiva. Ela ficou só o cepo, ela ficou só a raiz. O diabo queria acabar com ela. Mas o diabo não pode ir contra Deus, porque ele fez uma promessa também no livro de Joel, dizendo: eu restaurarei a minha árvore noiva. Se 4 mensageiros demoníacos atacaram a árvore noiva, como Joel colocou, também 4 tiveram que vir para trazê-la de volta. Aleluia! Então esta luz do entardecer, ela começou a brilhar com quem? Com um mensageiro chamado Lutero. Você vê que quando Lutero começa a pregar, ele era uma luz, pregando, se insurgindo contra a igreja, que estava fazendo errado, comprando as dádivas de Deus por dinheiro, negociando as coisas de Deus. Mas aquela luzinha, Lutero, veio com a força e a unção do Senhor, dizendo que o justo viverá pela fé. Eram os primeiros sinais da árvore noiva vindo. Mas depois de Lutero, veio o nosso irmão Wesley. Sim, pregando mais um pouquinho, trazendo um pouquinho mais, dizendo: não é só justificação como Lutero pregou, está certo justificação, mas ele veio pregando a santificação. Sim, era mais um pouquinho, já era o talo da árvore noiva vindo afora, Deus trazendo, restaurando, porque Deus é um Deus restaurador. Sim, depois que Wesley veio trazendo santificação, nós vimos o movimento pentecostal vindo no mundo. Deus trazendo os dons, a restauração dos dons. Ele estava trazendo mais bonita e frondosa as folhas desta árvore noiva. Então agora ela já tinha caule, agora já tinha folhas do companheirismo pentecostal, as folhas batendo palma no vento. Era Deus trazendo as folhas, mas ela não ficou só por aí. Deus tinha que vir na mensagem da luz do entardecer para trazer vida a ela nos últimos dias, restaurando tudo que tinha de restaurar. Veja, Lutero foi a luz que começou a brilhar no entardecer. Sim, mas Deus, ele prossegue o seu plano, o seu propósito. Você lembra da profecia de Ezequiel no capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos? Aquilo não está lá por acaso. Quando Ezequiel chega até ali, você vê que ele encontra os ossos secos. Mas quando ele pergunta: Senhor, pode viver esses ossos? O Senhor disse: profetiza. Aquilo era Lutero profetizando. Os ossos se juntaram, cada um com seus ossos. Depois veio Wesley trazendo carne e trazendo nervos. Mas depois você vê os pentecostais trazendo a pele. Agora estava, sim, pronto, ossos, estava carne, estavam nervos. Agora estava a pele, mas não tinha vida. Era necessário a luz do entardecer chegar para trazer o espírito para aquele corpo. E aí eles se levantaram como um exército muito grande. Mas isso fica para o próximo vídeo. E eu quero que você entenda, você assista e olhe na Escritura. E você vai ver que o nosso Deus é poderoso. Pai Celestial, mais uma vez eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor ajude cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a revelação do Espírito Santo venha sobre eles, que eles possam, meu Deus, crer em Tua Palavra, que o entendimento deles seja aberto pelo Senhor, que o Senhor estenda a sua mão de poder para dar a revelação, porque a verdadeira revelação, ela vem de Ti, Senhor, ela não é dada por um homem. Eu estou só colocando a Escritura, mas eu não posso mudar o pensamento. Quem dá a revelação é o Senhor. Que o Senhor possa conceder isto para a glória do Seu nome a cada uma pessoa que está assistindo este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus vos abençoe.